O Bitcoin, um ativo que surgiu lá em 2008 com uma ideia inovadora que no início tinha como objetivo ser apenas uma alternativa de moeda deflacionária fora do sistema bancário padrão, para que as pessoas pudessem comprar e vender itens sem precisar de um intermediário direto, que para as moedas fiduciárias é o governo, que imprime, fiscaliza e taxa descontroladamente, aumentando a inflação e afetando todas as economias mundiais. Só que a cada dia que passa, o Bitcoin vem se tornando muito mais que isso. Ele se tornou a única reserva de valor capaz de proteger o seu patrimônio de tudo e de todos. E para muitas pessoas ele vai se tornar a única saída possível em um cenário apocalíptico, onde o Brasil se torne uma Venezuela e todo mundo descubra na prática como funciona o socialismo. E não pense que isso é impossível ou tá longe de acontecer não, porque o Brasil, com essas políticas de imprimir dinheiro a rodo para dar migalhas em formas de benefícios para os pobres, onde a gente vê que a maioria dos jovens hoje em dia não querem nem saber de trabalhar, o aumento das adolescentes grávidas, que em pouco tempo dão entrada no Bolsa Família, é a prova disso. Aí o governo ainda enfia imposto até a goela das pessoas que verdadeiramente mantêm esse país de pé, que são os trabalhadores, cidadãos de bem, que acordam às 5 da manhã para atravessar a cidade de trem, perdendo umas 4 horas do dia só para ir vindo do trabalho. Sem falar dos microempreendedores que tem que se virar nos 30 para manter uma loja aberta, pagando impostos abusivos na compra e na venda dos produtos, ICMS e mais um caminhão de imposto para manter um funcionário trabalhando, e ainda pagar um absurdo de imposto de renda sobre o faturamento, que é a maior sacanagem. Isso é um verdadeiro assalto legalizado com imposto para tudo que é lado. E ao mesmo tempo, o governo brasileiro ainda alimenta de forma direta a imbecilização dos jovens, a promiscuidade com essas merdas de funk cada vez mais explícitos, apoiados e amplamente divulgados pela grande mídia, que tá afundando uma geração inteira de jovens que acompanha esse lixo sonoro na lama. Nas escolas já não existe mais respeito com os professores há muito tempo, as salas de aula são tudo sucateadas e mesmo quando acontece algum tipo de reforma, os mesmos animais que sentam na cadeira com a desculpa de que estão ali para aprender alguma coisa, são os mesmos que vão destruir em pouco tempo o ambiente, tornando a sala de aula um lugar horroroso, todo pinchado. E ai de alguém da diretoria se falar alguma coisa. Tem muitos casos de agressão a professores por aí que não dão em nada, porque o humilhante mirim é menor de idade e vítima da sociedade. E os errados ainda acabam sendo aquelas pessoas que deveriam ter autoridade e conseguir punir esse delinquente, mas na prática não é isso que acontece. E essa é só a ponta do iceberg. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, já que nada vai ser feito para mudar isso e a tendência é só piorar, o Brasil está destinado à destruição total em algum momento. A única forma da gente pelo menos respirar por um breve período de tempo seria se uma reforma tributária séria, que taxasse a renda ao invés do consumo, fosse feita. O que eu não acho que vai acontecer nesse país que é tão corrupto. Então esquece isso e foca em salvar você e sua família. E aí entra a importância de comprar Bitcoin, nem que seja um pouquinho todo mês. O Bitcoin é o único ativo que tem o poder de te proteger de crises e de governos. Assim como aconteceu recentemente lá na Ucrânia, onde as pessoas que tinham Bitcoins conseguiram passar anonimamente pelas barreiras e escolher algum país da Europa para morar, sem precisar ser um refugiado sem rumo e sem dinheiro, e sem saber o que ia acontecer no outro dia com a família. Já aquelas pessoas que não tinham Bitcoin, mas tinham algum outro bem físico e tentou sair do país, acabou sendo roubado ou confiscado. Eu vi casos de pessoas que tentaram sair com ouro do país e foi confiscado porque a pessoa não tinha como comprovar a origem naquele momento. Porque imagine você em um cenário de guerra, onde você tá fugindo do país, tendo que comprovar de onde você tirou, sei lá, 1 quilo de ouro que você tinha guardado ali na sua casa. E muita gente foi confiscada e roubada nessa situação. Teve também o recente caso da Nigéria, que é um dos países mais corruptos do mundo, que priva a liberdade individual das pessoas, que ainda tem que conviver com um grupo terrorista
comunistas e que recentemente trocou de moeda na tentativa de conter a inflação do país, mas isso acabou fazendo com que faltasse dinheiro em espécie nos caixas eletrônicos e as pessoas acabaram fazendo protestos. Inclusive, eles chegaram a colocar a culpa da ineficiência do governo nas pessoas que compravam Bitcoin no país, alegando que a economia só estava daquela forma por causa da fuga de capital. Então eles tomaram a atitude mais burra que eles poderiam tomar, que é proibir as pessoas de comprar Bitcoin, mas o que eles não sabiam é que existe várias formas de se comprar Bitcoin, e o que aumentou mesmo foi a quantidade de dinheiro que o governo não sabia para onde estava indo, mas que de alguma forma estava saindo do país. Então eles voltaram atrás e permitiram que as pessoas comprassem Bitcoin de novo na tentativa de conseguir identificar quem eram essas pessoas que estavam comprando e a quantidade que eles estavam comprando também. Mas isso só prova que o Bitcoin é tão seguro que nem o governo pode tomar. Por que você acha que tantas empresas multinacionais estão investindo bilhões de dólares em Bitcoins? Cara, os figurões do mundo começaram a olhar para o Bitcoin, que antes era visto só como uma especulação passageira, uma bolha que ia estourar a qualquer momento ou talvez no máximo uma pedrinha no sapato dos governos mundiais. Mas depois que a Rússia na prática comprou aquela grande quantidade de Bitcoins e conseguiu proteger o patrimônio do governo russo frente a tantas sanções que eles sofreram do mundo todo, eles acabaram mostrando para o mundo o poder do Bitcoin. E depois disso tudo mudou, e como os governos não conseguem acabar com o Bitcoin, eles vão comprar. E por enquanto nós, pequenas sardinhas nesse oceano de tubarões devoradores, ainda podemos comprar de forma lícita, sem precisar, caso queira, fazer nenhum tipo de malabarismo, mas ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Então para de enrolar e começa a comprar agora, enquanto é tempo. Ou então você vai se arrepender para sempre, assim como eu, que fui uma das pessoas que teve a oportunidade de comprar desde o início, mas não acreditei na proposta inicial. Mas aproveita que ainda dá tempo de comprar Bitcoins e, inclusive nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin tá com desconto e você consegue comprar ainda mais. E não se preocupa com valorização se você está começando a comprar seus primeiros satoshis e foca nos fundamentos, porque no longo prazo é a própria sociedade e o governo do Brasil e de outros países que vão contribuir para que os seus bitcoins ou satoshis se valorizem. Porque o Bitcoin é extremamente seguro e necessário, então define um valor mensal para você comprar, entra uma vez por mês na corretora, compra os seus satoshis, transfere para uma carteira privada segura e esquece. Vai viver sua vida e só lembra de Bitcoin de novo no próximo dia de compra. Fazendo isso, você vai ficar viciado em comprar Bitcoins, porque isso é inevitável. E quando você chegar nos seus primeiros 10 mil reais em satoshis, não vai ter volta e você vai se tornar um propagador assíduo da compra de Bitcoins. E no futuro, quando toda essa merda que vem crescendo estourar de verdade, você vai ser uma das poucas pessoas que vai ter a opção de salvar a si própria e a sua família, porque isso já aconteceu outras vezes e para a massa de pessoas mais afetadas de um país, o único bem que pode ser retirado é um Bitcoin bem guardado, que já resistiu aos mais diversos tipos de ataques, tanto físicos quanto de reputação, mas vem se mostrando cada vez mais forte e ganhando cada vez mais adeptos, onde a única segurança que nós temos é o que nós mesmos podemos controlar, ou levar para o túmulo se for necessário. Bom, eu espero que você tenha compreendido a importância de ter Bitcoin, principalmente num país subdesenvolvido igual o Brasil, onde o risco é extremamente grande e onde os idiotas, pela quantidade, parece que estão conseguindo reinar, e que você possa refletir sobre tudo isso que eu falei para tomar suas próprias decisões. E no mais, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!